Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Nós estamos começando mais uma edição do programa Universo Acadêmico aqui pela UFN TV, canal 15 da NET Santa Maria. Se você está nos acompanhando no canal 15 da NET Santa Maria, eu convido você para ir lá no YouTube também e conhecer não só outros programas da UFN TV, mas também toda a nossa programação e buscar mais informações também. E se você está no YouTube, dá uma passadinha lá no canal 15 da NET, a gente tem conteúdos exclusivos que rodam exatamente no canal 15 da NET Santa Maria, tá bom? No Universo Acadêmico de hoje, nós vamos falar sobre trânsito. A Universidade Franciscana tem uma parceria aí com o Detran, o Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul, e está oferecendo cursos de atualização para instrutor. Nós vamos mostrar quais são esses cursos, como as pessoas podem se inscrever, e de certa forma o que eles trazem de benefício para o trânsito. Mas como a gente está na Semana Nacional do Trânsito, evidentemente que a gente também não poderia deixar de falar sobre o trânsito em Santa Maria, no Brasil também. E numa semana muito importante, Nós tivemos aí algumas alterações, modificações, em relação à habilitação nacional, à Carteira Nacional de Habilitação. O prazo, foi estendido, a pontuação também para ela ter cassado em caso de multas também foi estendido, e nós vamos conversar sobre isso com uma pessoa que é uma referência não só em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, mas também aqui no Brasil. Ele vai aparecer aqui na tela agora para a gente, para participar do programa Universo Acadêmico. Nós estamos com o professor Carlos Félix, que é representante do Observatório Nacional de Segurança Viária. O professor Carlos Félix é também professor universitário. Professor, seja muito bem-vindo ao programa Universo Acadêmico. Grato, agradeço muito o convite e a oportunidade de estar aqui nessa nossa brilhante instituição de Santa Maria, Universidade Franciscana, e podermos estar falando sobre esse tema, trânsito, mobilidade urbana. Esse tema é extremamente importante, porque ele modifica, ele melhora ou piora a nossa vida. E nós estamos num momento excepcional, que é o momento aquele de divulgação das principais... Estamos no tema, no lema da Semana Nacional do Trânsito. Perceba o risco, proteja a vida, proteja a sua vida e a dos demais. É o nosso bem mais importante. Então, professor, baseado nisso, eu já faço alguns questionamentos ao senhor, professor. Como é que a gente poderia avaliar hoje, professor, o trânsito, não só em Santa Maria, mas no Brasil e no mundo também? Muitas vezes as estatísticas, elas não são favoráveis, a essa questão relacionada ao trânsito. E a gente sabe que 90%, talvez até um índice maior, uma porcentagem até maior dos acidentes, eles ocorrem justamente por falha humana, por falta de atenção dos condutores, por vezes até por falta de atenção também de alguns pedestres, professor. Como é que a gente colocaria hoje isso? A gente teve essa situação da pandemia, que os números de certa forma reduziram muito, porque as pessoas não saíram tanto de casa, mas ainda assim, professor Carlos Félix, nós temos números altos no que se refere à questão de acidente de trânsito, não só no Brasil, mas no mundo todo. Veja só, no mundo, a Organização Mundial da Saúde, lá em 2009, identificou que tinha óbito no mundo em torno de 1,3 milhão de pessoas anualmente, e propôs que isso fosse avaliado, e a ONU propôs a década mundial de ações para a segurança do trânsito, para que em 10 anos, 2011 a 2020, nós tivéssemos uma redução em 50%. Muitos conseguiram, muitos não conseguiram, mas a grande vantagem dessa década foi foi ampliar a discussão sobre esses assuntos. Esses assuntos, trânsito, é a nossa vida. Todo o tempo estamos no trânsito, nós devemos ter atitudes, nós devemos entender, nos conscientizar desse risco para proteger a vida. E todas as nossas ações devem ser voltadas para educação. Me perguntaram, professor, a educação salva? Claro que salva. Engenharia? Claro que salva também. Nós temos que ter estruturas urbanas adequadas, velocidades menores. Fiscalização? Salva? Claro que salva. Nós temos que fiscalizar quem estiver inadequado à legislação. E precisamos ter regulamentações adequadas para que isso também volte a salvar. E quero te dizer uma delas aqui, talvez você venha falar depois. Nós deveríamos ter feito uma mudança no Código de Trânsito, que sempre há possibilidade de melhoria, estabelecendo que nas regiões urbanas as velocidades devessem ser inferiores a 50 km por hora, que já é bastante. Por que isso?
que estudos indicam que, por exemplo, um atropelamento a 30 km por hora, a probabilidade de óbito é inferior ou muito próximo a 10%. Se nós dobrarmos essa velocidade, 60 km por hora, já alcança 80%. Como a velocidade é a competência da gestão municipal, poucos têm essa coragem de mudar. Agora, se fosse lei, todos alterariam. Olha como a regulamentação pode melhorar. Professor, já que o senhor está falando dessa questão de leis, de legislação, eu já entro num assunto que foi bastante difundido nos últimos meses e que ganhou um destaque essa semana, né, coincidentemente com a Semana Nacional de Trânsito aqui no Brasil, que foram as alterações, professor, referentes à Carteira Nacional de Habilitação. E aí, professor, a gente tem hoje, né, na atual legislação, perde-se a carteira quem atingir 20 pontos, né, por conta de multas. Essa alteração aí, professor, ela mudou agora e ela está ampliando para 40 pontos para quem não tiver, por exemplo, uma infração gravíssima, 30 pontos para quem possuir uma gravíssima e 20 pontos, no caso, para quem tiver 2 ou mais infrações do tipo. Acrescento aqui também, professor Félix, a questão de que a renovação da carteira ela foi ampliada para 10 anos para condutores com menos de 50 anos, 5 anos para condutores com idade igual ou superior a 50 anos e inferior a 70 anos, e até 3 anos para aqueles condutores, né, que possuem 70 anos ou mais de idade. Vou fazer um combo já de tudo isso, professor, e vou lhe perguntar, o senhor acha que isso de fato vai educar os nossos condutores? Isso é algo bem-vindo? Vocês lá do Observatório Nacional de Segurança Viária entendem que isso é uma medida importante ou há algum equívoco aqui, professor? Foi ótima a tua pergunta. Eu quero dizer que, de uma forma geral, a proposta original teve muitas alterações, muitas modificações, foi consensuada, tanto na Câmara quanto no Senado, ou seja, no Congresso foi adequado muitas dessas ações. E a principal delas, que você fala, a questão da elevação dos 40 pontos, eu quero te dizer alguns dados que a gente tem que se basear. Não é tanto catastrófica essa situação, por quê? Porque se identifica que os principais causadores, mais de 95% dos causadores de grandes acidentes, grandes problemas, são gente que tem muito mais que 40 pontos, são infratores contumazes. Então, a eventualidade de tu ter 1 ou 2 ou 3 multas, eventualmente, tu passou uma velocidade, tu estacionou errado e tu perderia a carteira por uma situação que não seja tão grave. Então, veja que está condicionado também a tipo de infração. As 2 infrações gravíssimas, tu já tem perda de carteira. Então, isso são situações que nós vamos acomodando a cultura, a situação, ao modo como vivemos. E isso deve ser adequado também. Sim, é importante isso mesmo, professor. Quanto à criação, professor, do Registro Nacional Positivo de Condutores, que também é algo, né, proposto a partir dessa nova lei para o Código Nacional de Trânsito, o que seria, na verdade, o Registro Nacional Positivo de Condutores? É uma espécie de cadastro, né, em que os condutores que não tiveram infração de trânsito, né, nos últimos 12 meses, ele vai possibilitar, por exemplo, professor, benefícios fiscais e tarifários a condutores cadastrados. O senhor vê isso também como uma forma positiva ou não, professor? É claro. Essa pandemia, infelizmente, que tenhamos, com a graça divina, logo a melhoria de tudo isso, nós estamos vivendo num mundo digital. Aprendemos a viver de uma hora para outra no mundo digital. Então, no cadastro digital, se tu pode fazer alguma ação sem tiver outros problemas, claro que é sempre favorável. Nós temos que entender que tudo que nós temos que fazer, nós temos que melhorar a nossa condição de vida, para nós não perdermos mais tempo, para que as pessoas tenham um menor custo. E isso, do ponto de vista de trânsito, significa, por exemplo, eu estava com meus alunos falando hoje sobre a questão de capacidade das vias. Às vezes a gente pensa, e nós, engenheiros de tráfego, há mais de 50 anos, só pensávamos em modificar estruturas urbanas para ampliar a capacidade de via. Hoje nós entendemos que mobilidade é o deslocamento das pessoas, não precisamos mais ampliar a capacidade de vias. Temos que dar mais condições para que outros modos sejam disponibilizados para que as pessoas realizem suas atividades. E nós podemos andar a pé, andar de bicicleta, ou seja, tudo que pudermos fazer para melhorar a qualidade de vida, e digo mais ainda, agora
pós-pandemia, a maior parte das cidades, que as grandes transformações da pandemia são o transporte público, que nós não podemos deixar acabar, esse é o grande transporte necessário. Nós vamos ter que reorganizar a circulação, o sistema de trânsito e o home office, ou seja, muito vai ser modificado em função disso. O que acontece? As pessoas que estão nas grandes capitais, nas grandes cidades, que perdiam 2, 3, 4, 5 horas por dia se deslocando para trabalhar, vão procurar melhores lugares. E quais são os melhores lugares? As cidades menores que tiverem melhor infraestrutura em mobilidade, educação, saúde, segurança. É a grande oportunidade das pequenas e médias cidades e a grande oportunidade de nós fazermos cada vez mais investimentos urbanos melhores. Perfeito. Bom, professor, o senhor, acredito que mais do que ninguém, né, além das pessoas que estão nos acompanhando aí, né, seja pelo YouTube ou pelo canal 15 da NET Santa Maria, entenderam, viram, né, que essa questão dessa mudança no Código de Trânsito Brasileiro está envolvendo uma certa polêmica. O senhor não vê polêmica nisso em ampliar, por exemplo, esse tempo, né, de exame para quem tem menos de 50 anos, por exemplo, para que a pessoa renove a carteira a cada 10 anos e, por exemplo, também estender de 20 para 40 pontos essa questão da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação? Meu amigo, a vida é polêmica por si. Nós sempre tentamos tirar o máximo de uma situação ou de outra. Veja só, nós já sabemos que os infratores contumazes são aqueles que têm muito mais que 40 pontos. Então, vamos atrás desses. Vamos não permitir que esses estejam nas ruas dirigindo. Outra situação especial. A questão do exame de saúde, eu ouvi o presidente da Abramet, o doutor Disseu, falando o seguinte: muito varia a situação de saúde, de compreensão para um e para outro. É a mesma questão de você permitir ou não 1 ou 2 copos de bebida, varia de um para o outro, por isso que nós zeramos a questão de bebida. Eu acho que a questão é, se a pessoa sofrer qualquer acidente, qualquer evento, deva ser submetido a uma avaliação médica para sua continuidade. Mas isso não deveria ser polêmico. Às vezes as questões são levadas sob outro ponto de vista. Nós temos que adequar as nossas condições culturais, econômicas e sociais, muito do Código de Trânsito e muito da situação da vivência. Professor, para encerrar essa sua participação aqui no programa Universo Acadêmico, essa nossa conversa, que é sempre muito boa em relação ao trânsito, é algo importantíssimo nos dias de hoje, professor. Eu sei que o senhor foi indicado a um prêmio nacional aí envolvendo o trânsito, e o senhor está concorrendo. Vamos fazer um convite para quem está acompanhando o programa Universo Acadêmico, para quem está assistindo ao UFN TV e para votar no senhor aí e participar dessa empreitada aí, professor. Como é que a pessoa faz para votar? Que prêmio é esse? Grato pela sua lembrança. Eu fiquei muito feliz e honrado. Eu fui indicado ao troféu do Instituto BES, que é um instituto mineiro, mas grande repercussão nacional e internacional. Aí. Bom, só para te ter uma ideia, esse instituto faz um congresso nacional e internacional, que esse ano não vai ter, pela questão da pandemia, mas do ano passado, o conselho técnico desse instituto é composto por mais de 50 pessoas de todo o país e o presidente é o ministro da Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes. E esse ano foram indicados 5 pessoas da minha categoria, são 4 categorias, da minha categoria como influenciador da mobilidade sustentável. Fiquei muito honrado. Eu vou ficar muito grato se vocês confiarem e votarem em mim lá. Nós estamos na frente na votação, eu sou o único gaúcho, sou o único do Sul indicado, e nós temos que mostrar a nossa força do Sul, mas principalmente mostrar o seguinte: para quem trabalha com mobilidade, para quem trabalha com vida, para quem trabalha com saúde, nós temos que cada vez mais privilegiar. Eu acho que o voto que vocês estão dando para mim é um voto institucional também para as universidades, para a nossa Santa Maria, para a nossa região, para o nosso estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. A gente já mostrou na tela aí, né, como as pessoas fazem para participar. Eu quero agradecer a participação do professor Carlos Félix, que é representante do Observatório Nacional de Segurança Viária aqui do Brasil e, claro, está aqui em Santa Maria. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa, professor. Grato, um abraço, tudo de bom. Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre um outro assunto, né?
E esse assunto, olha, tem tudo a ver também com o trânsito, porque a Universidade Franciscana está oferecendo cursos, né, cursos de atualização para instrutor de trânsito do Detran. Esses cursos estão ocorrendo nas dependências da Universidade Franciscana. E para falar desses cursos, então, a gente vai agora conversar com duas pessoas que estão bem por dentro desse assunto, estão organizando e também oferecendo esse curso a partir da Universidade Franciscana. Eles vão aparecer aqui na tela para a gente, ó. Tenho aqui a professora Ail Ortiz, que é coordenadora das especializações também da extensão da UFN Digital. Tudo bom, professora Ail? Olá, tudo bem? Boa tarde. Tudo legal. E também o Luiz Eduardo Rosa Farias, que é professor dos cursos de instrutor de trânsito, esses cursos que estão sendo oferecidos aqui na Universidade Franciscana. Professor Luiz Eduardo, o senhor está me ouvindo bem? Sim, estou ouvindo bem. Boa tarde a todos. Perfeito. Agradeço desde já a participação de vocês dois aqui. Bom, a gente sabe, professores, que a Universidade Franciscana ela está oferecendo, né, cursos em parceria com o Detran, né? São cursos de convênio, 4 cursos de atualização que estão sendo realizados de forma remota, né? Até por conta dessa questão da pandemia. Vou começar perguntando para o professor Luiz Eduardo, professor, qual o principal objetivo desses cursos? Eles estão trazendo, por exemplo, assim, ó, atualizar diretores de ensino, né? Atualizar os próprios examinadores de trânsito também, né? Porque isso aí tem um prazo, né? Quem passa por essa questão do trânsito não é só a habilitação, é quem também ensina as pessoas nessa questão do trânsito. O principal objetivo, professor, é atualizar todo mundo e, de certa forma, fazer aquela reciclagem, fazer as pessoas relembrarem algumas coisas que daqui a pouco, porventura, ficaram esquecidas em relação às leis do trânsito, é isso? Sim, sim. O nosso sistema de trânsito, ele prevê que todos os agentes que trabalham na área de trânsito façam atualizações. Inicialmente, eles têm que ser formados nessa área para trabalhar, ou seja, como instrutor, ou seja, mesmo como diretor, examinador, todos têm que ter uma formação específica. E a cada 5 anos, após a formação e posteriormente, eles têm que fazer atualização. É nesse viés que a gente trabalha, né, que é inicialmente formando e também realizando a atualização desses agentes que trabalham com o trânsito, instrutores, diretores, examinadores. Nós vamos mostrar na tela agora quais são esses cursos, até para que as pessoas que estão nos acompanhando possam ver isso aqui. O pessoal também está disponível no site da Universidade Franciscana, viu? É só acessar o ufn.edu.br e aí você vai ver lá todos os cursos oferecidos, ó. Atualização de instrutor de trânsito. Nós temos uma segunda turma ainda, né? Uma segunda turma ainda, ó, com inscrições até o dia 2 de outubro de 2020, as aulas, né? Elas vão ocorrer dias 9 e 10 de outubro. A gente está vendo aí, ó. Então, se a pessoa quiser mais informações sobre esse curso, vai clicar nesse link que está aparecendo aí, ó, sobre Saiba Mais o Curso e inscreva-se aqui. Há também atualização de diretor geral de trânsito, né? Esse é um curso que já foi realizado, né? Ele vai ser realizado ainda, as aulas, né, estão sendo realizadas. E ainda diretor de ensino. As inscrições também estão abertas, você está vendo aí, ó, atualização de diretor de ensino. As inscrições vão até o dia 9 de outubro, né, para as aulas serem realizadas entre 16 e 17 de outubro. E ainda atualização para examinador de trânsito, pessoal. Examinador de trânsito com inscrições até o dia 16 de outubro. As aulas sendo realizadas entre 23 e 24 de outubro, né? Bem certinho aí os períodos, então você pode acessar o ufn.edu.br e olhar exatamente essas informações lá com as datas e também já, se quiser, né, se estiver afim, você que é instrutor, examinador ou ainda diretor de ensino, para fazer as inscrições. Pergunto novamente para o professor Luiz Eduardo Rosa Farias. Professor, essas aulas, cada aula, a gente viu ali que elas são realizadas em 2 dias. Cada dia desses de aula tem mais ou menos, em média, quantas horas, professor? E a atividade prática ou é mais teórica mesmo? As aulas são teóricas, né? Os cursos de atualizações, a previsão deles são de 20 horas aulas, divididas em 2 dias, e as aulas são teóricas. A gente procura ali, dividido na especialidade de cada professor, apresentar o que mudou na legislação e também trazer ou novas técnicas ou novos trabalhos, formas de melhorar o trabalho que está sendo realizado lá na autoescola, no Centro de Formação de Condutores. É importante salientar que a nossa legislação ela é dinâmica, com frequência o CONTRAN está
ele está publicando novas resoluções, então a gente tem que estar sempre de olho, sempre ligado nessas novas resoluções, e no curso de atualização a gente trabalha isso aí também. Sim. Uma coisa que eu gostaria de comentar aí para o pessoal é que esses cursos estão sendo ofertados à distância, o que normalmente não é feito, né? Justamente por causa da pandemia. Então, é uma oportunidade, é uma facilidade que tem para o pessoal realizar o curso. Perfeito, muito bem lembrado, professor. Só para atualizar o pessoal também, instrutor de trânsito é aquele que ministra as aulas, é isso, né? Isso. Diretor de ensino, o dono do CFC, correto? Diretor de ensino, normalmente o dono do CFC é o diretor-geral. O diretor de ensino ele é o que é responsável pela coordenação da parte de ensino especificamente, ali, seja prática ou teórica. Sim, e o examinador de trânsito, professor? O examinador de trânsito ele é o responsável por realizar as provas sejam práticas ou teóricas também. E esses examinadores, a grande maioria, eles são do Detran. Perfeito. E aí, a partir dessas aulas online que estão sendo oferecidas pela Universidade Franciscana, né? Esses 3 profissionais aí relacionados ao trânsito aqui no Brasil podem buscar as atualizações. A gente tem também a professora Ail Ortiz, que está conosco, que é aqui da Universidade Franciscana e está participando dessa conversa. Professora Ail, é mais uma vez a Universidade Franciscana reafirmando aquele compromisso dela com a comunidade, né, de levar conhecimento, de certa forma também contribuir para um trânsito seguro e principalmente para a atualização dessas pessoas que são muito responsáveis em relação ao trânsito. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco da estrutura que está sendo oferecida por parte da Universidade Franciscana para a atuação desses profissionais. Bem, toda a nossa instituição, dentre uma das metas, né, da extensão, está essa oportunidade de estar oferecendo cursos, então, para os profissionais na área do trânsito. Então, a nossa instituição já é uma instituição consagrada aqui na região, oferecendo vários cursos, tanto de formação quanto para a atualização de todos esses profissionais envolvidos com o trânsito. Eu diria que nós temos uma ótima estrutura física e humana envolvida, então, para que esteja pronta para essa oferta de cursos, tanto de formação quanto de atualização, na forma remota, né? O Detran autorizou, através de portaria, a possibilidade de estarmos, então, oferecendo esses cursos na modalidade remota. A UFN Digital tem toda uma estrutura, temos tutoriais, temos profissionais que estão nos dando todo o apoio e, portanto, os alunos ou os interessados que estiverem inscritos nestes cursos de atualização e de formação, eles terão uma capacitação inicial para que eles possam, então, estar se inserindo de forma tranquila e segura sobre a nossa plataforma, porque a maior parte das aulas, elas são recomendadas pelo Detran que sejam de forma síncrona. Então, eles terão todo esse período por meio de aulas ao vivo. Então, nós temos um momento inicial de capacitação para todas essas pessoas envolvidas. E nós teremos ainda, já estamos nos preparando para o lançamento de cursos para formação para instrutores de trânsito. Então, eles também terão, em um primeiro momento, este curso de capacitação. Bom, professora, é também uma oportunidade para quem participar, né, desses cursos aí, para conhecer um pouquinho já da UFN Digital também, né? Perfeitamente. Nós temos uma ótima estrutura e, portanto, nós estamos também abraçando mais este campo de oferta da nossa instituição. O pessoal já fica convidado para conhecer mais o site da Universidade Franciscana, para conhecer outros cursos, além destes oferecidos, os cursos de graduação, os cursos da UFN Digital também, né, professora Ail? Tudo junto, aproveitando então esse espaço aí, essa plataforma online. Professora Ail Ortiz, quero agradecer a sua participação aqui no programa Universo Acadêmico e também o Luiz Eduardo Rosa Farias, que é professor dos cursos de instrutor de trânsito, né? Muito obrigado pela participação de vocês aí, a gente torce para que as pessoas aproveitem essa oportunidade, principalmente quem é instrutor, diretor de ensino e examinador de trânsito. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Muito obrigada.
Obrigado a vocês. Valeu, muito obrigado, pessoal. Olha só, a gente está encerrando o programa Universo Acadêmico. Eu lembro para você que você pode acompanhar a nossa programação no canal 15 da NET e também no YouTube. Basta colocar o FNTV lá no YouTube. Algumas reportagens, algumas informações da Universidade Franciscana veiculadas pela UFN-TV você encontra também nas redes sociais. Quero desejar um bom fim de semana a todos, um grande abraço também e até mais.